Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, há 2 anos atrás eu já estava cansado de ficar consertando câmara de ar, comprando protetor para colocar aqui nas rodas do meu caminhão. E eu decidi então fazer uma transformação. Eu decidi fazer um processo aqui de trabalho aqui nessas rodas para poder estar utilizando o pneu 295 aqui nessas rodas. Por que eu estou falando isso? Porque essa roda minha aqui, da minha carreta, ela é uma roda daquele sistema antigo ainda, que utilizava pneu 1100 por 22 com câmara de ar e protetor. Quem tem esse sistema aí no caminhão sabe o tanto que isso incomoda, sabe o tanto que você tem que ficar gastando dinheiro com câmara de ar, com protetor, pagando para borracheiro e tá consertando. Então, sabendo já que existia esse processo, eu não sabia como se fazia, então eu fui anotando aí, pegando dicas de um e de outro que já tinha feito, ou de alguém que sabia como fazia. Anotei, quando eu voltei para casa eu decidi comprar 2 rodas para iniciar esse processo. Porque se não desse certo, pelo menos eu não danificaria as rodas do meu caminhão. E eu fiz, e eu gravei tudo isso aí e ficou esquecido ali no meu computador. Eu decidi agora fazer uma compilação, dar uma editada nos vídeos e colocar aí para vocês, para quem tiver interesse aí de estar fazendo essa transformação, fazer esse processo aí, para poder utilizar pneu 295 sem cortar o talão, sem usar câmara de ar, beleza? Assim você ganha um pouco mais de tempo aí, se tiver a fim de trocar o cubo, né, colocar roda disco, dá para trabalhar pelo menos mais um pouco aí, juntar uma grana antes de fazer isso aí. Fica bem baratinho, eu acho que vale a pena você estar assistindo o vídeo para poder saber como é que faz o processo aí. Assista lá. Eu vou pegar essas 2 rodas raiadas aqui, pneu 1100 que usa câmara e protetor, e vou transformar ela numa roda que dá para usar pneu 295 sem utilizar câmera e nem protetor. O que eu vou fazer é fechar esse furo aqui, abrir um novo furo para colocar o bico do pneu da roda raiada com pneu sem câmera, e vou cortar esse friso aqui, diminuindo um pouco a largura dele. E depois a gente vai pintar a roda também. Também vou usar essa borracha aqui, ó. Essa borracha que a gente encontra em casa de borracheiro, casa de borracharia. É um anel de vedação que a gente tem que colocar em volta da roda, assim, depois de que tiver com o processo tudo feito, para montar o pneu. Essa borracha aí, você vai na casa que vende produto para borracharia e pede ela nessa medida aí, ó, 22,5. Beleza? Em qualquer casa de borracharia tem. E o bico que eu estou usando é esse bico aqui, que ele é para roda raiada, para pneu sem câmera, mas tem que ser o bico de roda raiada. Se for para usar o bico de roda disco, não dá, porque ele não veda, porque a espessura da roda, dessa roda raiada aqui, ela é muito grossa. Então a borracha que vem no bico, que vai para pneu sem câmera roda disco, ela é muito estreita aqui, ó, e ela não vai vedar direito, logo ela vai dar problema. Então o bico é esse aqui, bico de roda raiada sem câmera. E para começar, a primeira coisa que nós vamos estar fazendo é fechando o furo onde vai o bico da câmara de ar. Aqui tem que ser feito um serviço muito bem feito, muito caprichado, para evitar que tenha trinca e que fique algum furo que dê vazamento depois. Então, para isso, nós vamos estar procurando uma chapa de ferro que tenha a mesma espessura aqui da roda. Está cortando uma bolachinha para colocar aqui. Depois vamos escariar essa borda toda e também escariar a borda da peça que vai encaixar daqui. Para quê? Para que a solda possa penetrar o máximo possível, para estar preenchendo ali e ficar uma solda bem feita. Eu cortei esse pedacinho de ferro aqui, ó, para tampar o buraco. Ainda tenho que escariar ele um pouco mais para que ele encaixe dentro aqui, ó, certinho. E eu cortei dessa chapa aqui, ó. Essa aqui eu comprei no ferro velho, essa chapa. Entendeu? Aí eu só vou escariar um pouco mais para que ela encaixe aqui dentro. E depois eu vou soldar. Pronto, já está a peça aqui posicionada. Vou soldar agora.
Pronto, a solda já está feita aqui, já está fechado o buraco, mas um segredo que tem para a solda não trincar é você aquecer a superfície ao redor, pelo menos estender aqui, pelo menos até uns 4 dedos assim aquecendo. Então se você estender a área de caloria aqui para os lados, usa um maçarico, a tendência de dar trinca aqui na solda é bem menor. E outro segredo também é não deixar a solda esfriar muito rápido. Não soldar em ambiente aberto, assim, no tempo. Procura soldar num lugar fechado, de preferência se conseguir abafar o local, para que a temperatura vá diminuindo gradualmente aqui. Eu já estou começando a dar acabamento na solda. Está meio grosseiro ainda, mas eu pretendo passar um disco flap depois, para alisar bem a solda, né? E depois eu vou pintar a roda, para não ficar muito vestígio de serviço. Certo? Vamos lá. Vamos continuar. Chegou a hora de fazer a furação do bico. Eu vou fazer o furo do lado de cá, porque se aparecer uma trinca do lado de lá, eu vou me incomodar somente com a solda. Eu não vou precisar refazer o furo. E a broca é uma broca de 16 milímetros. Olha aqui, ó. Eu vou começar furando com uma broca menor. Vamos ver no que vai dar. Eu furei primeiramente com uma broca de 10 milímetros aqui, ó. Broca de 10 milímetros. Agora eu vou substituir ela pela de 16 milímetros, que daí fica mais fácil a furação. Eu dividi o meio aqui. Essa roda de 22, eu dividi o meio. 11 centímetros aqui, da borda até o centro do furo. Talvez não tenha ficado muito claro ali no começo do vídeo, quando eu falei de todas as partes que você vai ter que mexer, tudo que tem que fazer na roda aqui. Mas uma das coisas que é essencial nesse processo aqui é cortar o aro, tá certo? Vai ter que diminuir esse aro aqui que faz o fechamento da roda. Então tem que estar tirando essa beirada aqui mais fina e deixa só essa parte mais grossa aqui. Porque senão, na hora de montar a borracha aqui na roda, essa parte aqui vai empurrar a borracha fora do lugar e vai dar vazamento por baixo. Eu já iniciei o corte aqui, eu improvisei um lugar para segurar o friso aqui, porque não dá para cortar segurando na mão nem na morsa. Daí eu improvisei essa peça aqui, estou conseguindo prender e está indo bem. E a quantidade que eu estou cortando é essa aí, ó. Ele tem uma parte um pouquinho mais grossa aqui, desse friso, e a partir desse meio aqui você vai perceber que ela começa mais fina. Olha lá, bem ali eu estou tirando. Esse excesso aqui a gente tem que tirar fora, porque senão ele não dá a vedação. Ele empurra a borracha, aquela borracha que eu mostrei ali, ele vai empurrar ela e começa a vazar por baixo. Acabei de cortar, tá bom? Agora eu vou pegar aqui, eu vou dar uma esmerilhada nessas rebarbas que ficaram, dar um acabamento nele, passar uma escova de aço e lixar. Depois passar uma tintinha aí para ficar bacana. Pessoal, o pneu sem câmara possui uma roda que é própria para ele, isso aí todo mundo sabe. E essa roda, ela possui um rebaixo bem aqui no meio. A função dele é de facilitar o desmonte do pneu, no caso de conserto ou na hora de trocar. Como essa roda aqui, ela não é feita para pneu sem câmara, ela é uma roda lisa, chapada, você tem que estar bem atento e cuidar na hora de fazer esse processo para deixar essa roda bem lisinha. Isso aqui tem que estar bem liso, não pode ter imperfeição nenhuma. Caso ele tenha alguma ruga, alguma coisa aqui, ele vai tornar quase que impossível você desmontar o pneu. Então, tome bastante cuidado, utilize uma esmerilhadeira ou então uma lixadeira com disco de desbaste e faça um processo de lixamento bem feito aqui, deixando o mais liso possível. Além do desmonte do pneu, para facilitar, tem mais um motivo também. Na hora de você montar o pneu aqui na roda, essas duas partes aqui, ó, elas têm que estar bem lisinhas, para que o talão do pneu possa se encaixar e vedar bem e não ter vazamento depois. Beleza? Então, cuida disso aí, faça um lixamento bem feito, um esmerilhamento bem feito para deixar bem lisinho aqui. Olha aqui, ó, esse é o processo, que é onde estava o bico antes, o rasgo do bico para a câmara de ar. Usei uma esmerilhadeira grande com disco de desbaste e agora eu vou usar a pequena com um disco flap. Para quê? Para afinar essas ranhuras aqui.
E o disco flap que a gente vai estar usando aqui é um disco grão 80. Ó. Depois talvez a gente passe um pouco mais fino, uns 120. Mas vamos ver como é que vai ficar daí. Depois de ter esmerilhado a roda com o disco de desbaste, esse foi o resultado que eu consegui, dando o acabamento com o disco flap grão 80 e depois com o disco flap grão 120. Na roda que estava mais corroída pela ferrugem, eu tive que aplicar massa plástica para dar uma corrigida e tirar a imperfeição. E para que o serviço ficasse bem no capricho, eu decidi aplicar um removedor e raspar toda a tinta velha. E essa foi a parte que me deu mais trabalho, porque essas rodas tinham muitas camadas de tinta. Isso aí, vou deixar agir aí ó, o removedor para tirar esse resto de tinta e depois aplicar o fundo. E antes do fundo PU, eu apliquei 2 demãos de Wash Prime. E essa daqui é uma dica super importante. Depois de ter esmerilhado a roda, não se esqueça de aplicar um fundo fosfatizante. Pode ser um Wash Prime ou um preto vinílico. Caso contrário, se você não aplicar esse produto, depois de 3 meses a ferrugem começa a brotar e vai acabar com todo o serviço que você fez. E depois de ter aplicado 3 demãos de primer PU e corrigido todas as imperfeições, chegou a hora da pintura. No meu caso, eu escolhi uma tinta PU preto Cadillac. A cor que você vai pintar não importa. O importante é que seja uma tinta PU de uma marca boa e de boa qualidade. Agora chegou a hora de a gente instalar o bico na roda. O bico que a gente vai usar nessa roda aqui vai ser esse modelo aqui, ó. Vai ser um bico que é usado para roda de pneu sem câmera, mas roda raiada. E vamos colocar ele aqui dentro. Depois que ele estiver no lugar, aí eu usando a chave, eu coloco ele na posição que eu precisar. Eu dou uma dobradinha nele, tá? Meus amigos, uma dica que eu dou para vocês: não faça o que eu fiz na montagem do bico nessa roda. Curve o bico antes de montar na roda. Por quê? Se você monta o bico na roda para depois curvar, o risco de você quebrar o bico e estar perdendo ele é muito grande. Então a dica que eu dou: pegue o bico, desmonte todas essas partes aqui, prenda ele numa morsa e aí então você curva ele com um cano ou com um machado. Outra coisa, os bicos que vão montados na roda interna, aquela que vai debaixo do freio, perto da campana, a curvatura do bico tem que ser maior. Por quê? Porque se fizer uma curva igual essa que eu fiz, o bico vai ficar encostando no tambor de freio. E naqueles dias que você está usando bastante freio, como por exemplo descendo uma serra, a caloria vai começar a irradiar por aqui e vai chegar até na borracha. E vai acontecer o que aconteceu comigo. Olha só, a borrachinha derreteu e começou a dar vazamento. Então, para que você não tenha risco de quebrar o bico na hora de curvar, e para que você consiga fazer uma curvatura maior, utilize um maçarico, uma morsa e um caninho bem justo. Aí sim você vai conseguir fazer uma curvatura bem boa. Beleza? Então essa dica. Faça a curvatura bem fechada para que o bico fique o mais distante possível do tambor de freio, igual aquele lá de dentro. Aí, o bico está instalado. Agora vamos partir para a montagem do pneu. Pode ver que ele entrou bem fácil aqui, tá bom? Entrou bem fácil na roda, porque a roda está bem lisa. Essa primeira parte é fácil. Vamos lá agora para a segunda. Nessa parte aqui o pneu vai encontrar um pouquinho de resistência, porque a borda dele pega na roda. Mas você com uma marreta dessa aqui, ó, uma marreta de 10 quilos, consegue montar bem fácil. Agora vem a parte da borracha. Vou passar um pouco de vaselina na minha mão e eu vou entender o porquê. Tá?
Entenderam? A borracha ela tem que estar sem vaselina para que ela dê atrito com a roda. E a sua mão com vaselina para que a borracha possa escorregar na sua mão, tá bom? Agora a gente tem que empurrar lá para baixo. Tem que ficar um espaço aqui. Ele tem que descer um pouco. Ó. Devagarzinho você faz. Montado, gente. E é isso aí. Vamos partir agora para encher o pneu. Vamos ver se deu certo? Deu certo? Bom, pessoal, tá aqui, serviço executado, deu certo. Como eu falei, eu não sou borracheiro, eu nunca trabalhei com pneu, tá? Eu só tenho força de vontade. O pneu encheu, tá bacaninho, deu certo. Por que que eu optei por fazer esse tipo de serviço? Câmera de ar te incomoda demais, protetor. Você tá cada vez mais difícil de encontrar borracheiro que trabalhe com isso. Por que que eu quis fazer esse trabalho? Eu procurei profissionais para que executasse o trabalho para mim. Não encontrei ninguém com força de vontade para fazer. Principalmente para montar o pneu sem câmera, sem cortar o talão. E é uma das coisas que eu não queria, que cortasse o talão do pneu. O que foi que eu usei aqui para executar esse trabalho? Eu precisei comprar um kit, que é a borracha, para fazer a vedação. É uma borracha 22,5, tá bom? É só você chegar em qualquer casa de borracharia, que vende produtos para borracharia, pedir a borracha 22,5. Comprei um bico também, como eu já falei no vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo também. Eu utilizei uma solda elétrica. A minha solda elétrica não é forte, ela é de 260. Eu usei eletrodo de 2 milímetros, uma lixadeira com disco de corte, disco para desbaste, uma broca de 10 milímetros para abertura do furo da roda e uma broca de 16 milímetros para finalizar o furo para o bico. Comprei também uma vaselina e eu tenho uma furadeira de bancada. Aconselho que vocês usem uma furadeira de bancada. O processo de furação também coloquei no vídeo ali. Beleza, gente? Não sou borracheiro, não tenho experiência com borracharia. Tenho muito pouca experiência com serralheria, com solda. Então, quer dizer, qualquer um consegue fazer. Você viu o estado deplorável, roda toda enferrujada, eu consegui dar um jeito e ficou bom. Você também consegue fazer.